Sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Advogado quer impedir Dino de julgar casos do 8 de janeiro. Petição foi protocolada no Supremo Tribunal Federal. O advogado Ezequiel Silveira pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, neste domingo 10, para impedir ao ministro Flávio Dino de julgar os processos do 8 de janeiro. Silveira atua em processos de manifestantes presos no protesto. A razão seria o envolvimento direto de Dino com fatos investigados. Isso porque o Código de Processo Civil considera impedido para julgar uma causa o magistrado que for parte ou diretamente interessado no feito. Segundo Silveira, o impedimento de Dino se comprova com uma entrevista do ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos do 8 de janeiro. Conforme Moraes, por intermédio do então ministro da Justiça Flávio Dino, falou por ligação com o presidente da República, em 8 de janeiro. Moraes também disse que orientou o governo a fazer os pedidos de prisão e de desocupação do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Dessa forma, Silveira sustentou que não pode Flávio Dino ser julgador do processo em que até pouco tempo figurava como parte orientada pelo relator. Para comprovar a parcialidade de Dino, o advogado arrolou como testemunha Lula, Moraes e o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Randolfo Rodrigues. Lula fala grande absurdo sobre as eleições na Venezuela e Ana Paula Henkel e Rodrigo Constantino desce a lenha. Assista. Vamos falar um pouquinho do que a Ana puxou mais cedo. O Lula voltou, né, a defender o ditador Nicolás Maduro e será sempre assim, isso é histórico, né? E mais uma vez ele coloca, como disse a Ana também, o Brasil no eixo do mal, né? E falando sobre as eleições presidenciais na Venezuela, uma grande farsa, né? O petista afirmou que está feliz, muito feliz com a definição de uma data para a votação, 28 de julho, dia do aniversário do Hugo Chávez, e agora, em cima do laço, né, para não dar tempo de montar um esquema de observadores internacionais decente, para que tudo seja feito muito rápido, para que a oposição não consiga se reorganizar. E o Lula disse que ainda não dá para questionar a lisura do processo eleitoral. Eu posso esperar que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. A gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições, para que a gente possa julgar se ela foi democrática. O Lula também sugeriu que Maria Corina Machado, a principal opositora do Maduro, que está inelegível, né, pare de chorar e indique outro candidato. Fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Em resposta, Maria Corina Machado disse na rede social X que o Lula valida os abusos de um autocrata. E no sábado, agora ontem, ela denunciou que o regime do Maduro sequestrou um dos coordenadores de sua campanha. Lembrando que o regime do Maduro sequestrou um ex-militar da Venezuela, um ex-tenente. Ele estava exilado no Chile, foi sequestrado e morto.
Ana, o Lula está com essa mania, com esse discurso já faz muito tempo. A gente lembra da entrevista dele a duas jornalistas atônitas do El País, dizendo qual é o problema, na época se referindo ao Daniel Ortega, qual é o problema do Ortega, né, poder ficar 14 anos como presidente da Nicarágua? Sim, mas ele prendeu 7 opositores. Angela Merkel não fez isso na Alemanha, o Felipe Gonçalves não fez isso na Espanha. E o Lula ele tenta emplacar essa ideia, só engana quem quer ser enganado, de que ele foi um preso político, que ele foi um alvo político, que ele nunca se envolveu com corrupção e lavagem de dinheiro. Ele quer comparar a prisão dele, ele quer que as pessoas acreditem nisso, é impossível acreditar nisso. E as acusações, tanto quanto para os adversários do Ortega, né, quanto para os adversários do Maduro, são ridículas. Tentativa de golpe, traição à pátria, ataque à soberania nacional, coisas desse estilo. Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério, e ele esquece de comentar que ele foi condenado em 3 instâncias, né? Com provas sobradas, isso em aspas, né? Entre aspas, porque foi exatamente o que constou na condenação dele, que aumentou, né? Veio de 8 anos e alguma coisa do então juiz Sérgio Moro para 12 anos e alguma coisa quando entrou no TRF4 de Porto Alegre. Um dos desembargadores, indicado por administrações petistas, o desembargador Gebran Neto, disse há provas sobradas. Depois ainda teve o Superior Tribunal de Justiça, né? Isso ele, imagina, não cabe no escopo e no contexto todo. Ele é apenas um preso político. Agora, nós ouvimos presidente Maduro. Tudo bem você ouvir presidente Maduro da boca de um amigo do ditador Nicolás Maduro. Só que teve gente na Globo News, repórter, dizendo presidente Maduro. Essa é a nossa grande imprensa hoje, carcomida, de joelhos ao sistema, ao consórcio Lula, Supremo Tribunal Federal. Presidente Maduro é realmente um tapa na cara de qualquer um. Agora, a pergunta que fica, Lacombe, Consta e Salles, é se em 2026, ou até esse ano, nas eleições municipais, se nós poderemos dizer que Lula é amigo de ditadores. Porque Maduro para cá, presidente Maduro para cá, presidente Maduro para lá, o amigo Daniel Ortega, nós somos proibidos de dizer que Lula era amigo de Daniel Ortega, do ditador da Nicarágua. Fomos proibidos pelo Alexandre de Moraes e pelo TSE. Nós vamos poder falar isso esse ano, ou a gente vai ter que esquecer as imagens do Maduro sendo recebido com honras de chefe de Estado no Brasil, agora sendo defendido pelo Lula, depois de chamar o que Israel fez de holocausto, de presidente Maduro. Eu repito, eu escrevi na Revista Oeste há 2 semanas sobre essa fala do Lula em relação a Israel. Eu vou repetir o título do meu artigo. É o Brasil na vala da história. O Brasil de Lula é o Brasil que chama ditador de presidente, que recebe carta de agradecimento de grupo terrorista que degola bebês, que estupra mulheres em massa, depois mata, que cometeu uma das maiores barbaridades da história, depois do Holocausto, talvez os piores dias de Israel, e agora nós temos que ouvir presidente Maduro da boca do comandante do Brasil. Constantino, é preciso uma narrativa à milésima potência, né, para poder dar a presunção de inocência a alguém como Nicolás Maduro. Não há a menor possibilidade uma pessoa, um ditador que tem a cabeça a prêmio por envolvimento com narcotráfico, que tem investigações no Tribunal Internacional. Então, obviamente, essa presunção de inocência só poderia vir de alguém muito parecido com o Maduro, como o Lula. Esse para mim, é o ponto-chave aqui, Lacombe. Veja, a melhor análise que eu vi disso foi do nosso amigo Flávio Gordon. A Globo está desesperada com o posicionamento do Lula. Por quê? Porque a Globo é líder numa farsa, num teatro mequetrefe, chinfrim,
de que o Lula é um democrata, Mandela, pacificador, que veio salvar a democracia, né, da terrível ameaça fascista. E tudo que o Lula tinha que fazer é aceitar o figurino. Mas ele não consegue, a natureza dele é muito forte. A história do escorpião pegando carona com o sapo, né? O Lula é um comunista defensor de tiranos. Ele chegou a enxergar pontos positivos no Hitler, naquela fatídica entrevista da Playboy lá atrás. Ele bajulou Fidel Castro a vida inteira, a longa vida inteira desse assassino, né? Açougueiro. Ele sempre defendeu o Chávez e depois o Maduro, gravando vídeo, pedindo apoio. Nunca criticou, né, a democracia relativa da Venezuela. Então, o problema do Lula ser o que ele sempre foi e falar do jeito que ele fala da Venezuela hoje é um incômodo para o sistema que teve que engolir o sapo barbudo para poder tirar o Bolsonaro de jogada. E ele não está ajudando na farsa. Esse é que é o principal problema. Por isso que o Merval Pereira está em polvorosa, por isso que a Globo está desesperada, mesmo como a Ana lembrou muito bem, a Globo mesmo chamando o Maduro de presidente. Mas eles estão incomodados porque o Lula fica comparando o tempo todo a Venezuela com o Brasil e isso não ajuda na farsa, porque isso vai ao contrário, expor ao Brasil todo que o salvar a democracia no Brasil com o Lula foi a grande farsa, porque ele flerta, na verdade, com o modelo venezuelano. Presunção de inocência para um cara que está num regime há 20 e tantos anos de ditadura. Isso é mais ou menos assim, olha, não é porque o sujeito estuprou 8 meninas que a gente vai dizer agora que se soltar ele da prisão ele vai estuprar alguém. Tem que ter a presunção de inocência. Pode ser que ele não estupre ninguém. Então é mais ou menos a cabeça. O Maduro não é reincidente. Ele nunca foi um democrata. Ele assumiu o poder como uma ditadura e desceu a lenha nos opositores, nos manifestantes jovens das ruas, usando milicianos cubanos para o trabalhinho sujo. Ele é um tirano da pior espécie e nunca foi outra coisa. Foi motorista de ônibus. Depois, na política, surgiu como tirano. Então, presunção de inocência, para quem sabe que é um teatro farsesco, a eleição marcada, é uma situação patética que a Globo, aliada do Lula, precisa engolir, né? De novo, o editorial da Gazeta do Povo foi no cerne da questão. Todo mundo sabe que é uma farsa. Todo mundo sabe que não há e não há há muito tempo democracia na Venezuela, relativa ou não, qualquer coisa que mereça esse nome, e que não vai haver eleição agora. Olha aí a denúncia, e já confirmaram que foi preso o membro da campanha da Maria Machado. Sequestraram a pessoa, porque não pode ter opositor. É a democracia sem oposição. É o sonho da democracia do PT e de alguns aliados supremos, né? E da Globo. Só que o Lula está, repito, expondo com muita ênfase e muito empenho a farsa que a própria Globo adoraria manter discreta, para continuar fingindo com a sua narrativa esdrúxula de que Lula, o eterno bajulador de tiranos comunistas, está salvando a democracia brasileira de Bolsonaro e seus golpistas, fascistas, sei lá o quê. A máscara de democrata do Lula está no lixo. E isso está deixando desnudada a turma toda que fez parte desse teatro. Paulo Figueiredo explica bloqueamento de audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre situação do Brasil. Assista. Os acontecimentos dos últimos dias foram eletrizantes e nos ensinaram muito sobre a rede de relacionamentos da esquerda global, abrangendo desde organizações comunistas latino-americanas até membros do Congresso dos Estados Unidos. Após nossa entrevista no Tucker Carlson, que alcançou mais de 10 milhões de visualizações aqui no X, né, o Twitter, como eu estava dizendo, fui chamado para testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, em um evento intitulado Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito, organizado pelo co-presidente da comissão, o republicano deputado Chris Smith, de Nova Jersey. Além de mim, congressistas brasileiros, no caso Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, e especialistas em política externa também foram chamados para testemunhar, incluindo membros da renomada Heritage Foundation. O objetivo era avaliar as violações de direitos humanos, incluindo liberdade de imprensa, liberdade de expressão e o devido processo legal
que estão em curso no Brasil, patrocinados pelo regime do qual fazem parte Lula da Silva e Alexandre de Moraes. O evento foi tão significativo para o Brasil que uma delegação de aproximadamente 30 a 50 membros do Parlamento brasileiro, incluindo deputados e senadores, confirmou sua presença para aproveitar essa oportunidade única de ter as nossas vozes ouvidas, arcando com os altos custos da viagem do próprio bolso. Para nossa surpresa, recebemos uma ligação ontem dizendo que a audiência havia sido bloqueada pelo deputado Jim McGovern, Partido Democrata de Massachusetts, e temporariamente adiada. Mais do que isso, a equipe do deputado Smith, o republicano, mencionou que estavam perplexos, pois nunca haviam visto tal resistência para uma simples audiência. Em resposta, eu imagino que os republicanos, e foi o que me disseram, também tenham bloqueado as agendas dos democratas na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, de modo que esse importante grupo vai ficar virtualmente paralisado. É impressionante, que os democratas estejam dispostos a ir tão longe apenas para impedir que o nosso povo exponha a tirania sob a qual nos encontramos. Mas, olhando o histórico do deputado McGovern, o motivo fica claro. Ele é um homem repugnante que o Wall Street Journal reportou ter amizades com o grupo guerrilheiro narcoterrorista e comunista colombiano, as Farc. Tudo tá lá, o artigo do Wall Street Journal, o editorial do Wall Street Journal, que diz que chamou esse cara de amigo das Farc. Ele já esteve na Colômbia inúmeras vezes, é um cara que vive visitando para a Colômbia. E também é um homem que é o grande defensor de que os Estados Unidos se reúnam voltem a ter relações diplomáticas com Cuba, retirem as sanções de Cuba. Esse foi o agente que bloqueou. E eu digo aqui, sem dúvida, um homem que defende a suspensão das sanções e a normalização das relações dos Estados Unidos com o regime comunista tirânico de Cuba, certamente não quer que o povo brasileiro compartilhe as tribulações semelhantes pelas quais temos passado. Mas ele é conhecido no Congresso como o menino de recado do Jorge Soros na Casa dos Representantes. São muito próximos. Mas a questão permanece. Quem fez o pedido ao deputado McGovern? Pelo que eu ouvi nos bastidores do Congresso, extraoficialmente, o pedido veio do próprio governo brasileiro. O mesmo governo pró-China, pró-Irã, pró-Venezuela, pró-Cuba, pró-Hamas, que antagonizou todas as políticas internacionais dos Estados Unidos. Então é justo perguntar, a quem o deputado McGovern serve? Aos Estados Unidos ou aos regimes comunistas? Aqueles que pensam que desistimos estão muito enganados. Isso serviu apenas para atrair mais atenção para a questão. Então, na próxima semana, estaremos em uma grande delegação brasileira dentro do Congresso dos Estados Unidos para reuniões com deputados e senadores americanos, uma coletiva de imprensa realizada com o gabinete do deputado Chris Smith para expor a situação no Brasil e também vamos reagendar essa audiência. Os republicanos têm a maioria na Câmara e também nos seus comitês. Então, a sua tentativa de nos silenciar é fútil. Até breve. Entendam, gente, adiamento de reunião de comissão ou comitê dentro dos Estados Unidos é extremamente comum. Extremamente comum. O que é extremamente incomum é que eles disseram que nunca viram um pushback, né? Como é que eu falo isso em português? Eles falaram em inglês. Eles nunca viram uma força contrária tão forte do dia para a noite. Tava tudo certo, os convites feitos, já tinham acordado com eles, e do nada os caras, não. Puxaram a minha vida inteira na internet para tentar me desqualificar. A minha vida inteira. Já chegaram no ponto de dizer, não, esse cara está sendo investigado pelo golpe. Aí os caras falam, mas pô,
A audiência é justamente sobre a perseguição desse judiciário. Isso, então, qualifica ele mais ainda. Uau! O quanto o Brasil é importante para os caras. Os caras paralisaram a Comissão de Direitos Humanos por causa de uma audiência onde um coitado de um jornalista que já fala todos os dias, o pessoal da Heritage Foundation, gente com pós-doutorado em política externa, e congressistas brasileiros iam falar por quê? Galvão? Fala, Tino. Sentiram? O Brasil é muito importante para esses caras. E sem prestígio no Congresso, PEC que barra militares nas eleições pode passar. Na próxima quarta-feira 13, o Senado Federal coloca em votação uma proposta que visa reajustar a participação de militares na política. Para ser aprovada, a PEC precisa do aval de, no mínimo, 2/3 dos senadores em 2 votações distintas. A proposta estabelece que apenas militares com mais de 35 anos de serviço nas Forças Armadas podem se candidatar a cargos políticos e, caso não sejam eleitos, retornar à reserva remunerada. Ou seja, aqueles que ainda não alcançaram essa marca no serviço militar, ao se candidatarem, passam automaticamente para a reserva não remunerada, sem direito a retorno à ativa. As regras atuais permitem que militares com mais de 10 anos de serviço se candidatem e, caso não sejam eleitos, retornem à ativa através da agregação, uma espécie de inatividade com remuneração. Já os que possuem menos de 10 anos de serviço, ao se candidatarem, são automaticamente transferidos para a reserva não remunerada. Jornal revela que ex-diretor da ABIN não pilotou o drone, como acusou a PF. Alexandre de Moraes se baseou nesse dado errado para autorizar a operação contra o deputado Alexandre Ramagem e outros investigados. Ao contrário do que indicou a investigação da Polícia Federal, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Paulo Magno e Melo Rodrigues Alves, não pilotou um drone espião nas proximidades da residência oficial do governo do Ceará, em 2021. Na época, Camilo Santana, hoje ministro da Educação, era o governador do estado. Nas investigações sobre a suposta ABIN paralela, um esquema de espionagem de adversários políticos supostamente existente no governo de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal chegou a dizer que Magno foi flagrado ao pilotar um drone perto do Palácio da Abolição. A Folha de São Paulo revelou que quem pilotava o drone era um oficial de inteligência que havia sido deslocado de Brasília e uma servidora da ABIN lotada na superintendência local. Segundo o jornal que teve acesso a documentos da investigação, a dupla foi abordada pela Guarda Palaciana, por se tratar de uma área de segurança, onde a presença de drones não é permitida. Em seguida, os policiais verificaram a placa do carro e eles identificaram como agentes da ABIN. A defesa de Paulo Magno já foi ao inquérito. Numa petição ao Supremo Tribunal Federal, os advogados informaram que o ex-diretor estava em Brasília, e não no Ceará, na data em que foi acusado de pilotar um drone para espiar Camilo Santana. Aliás, ele nem mesmo sabe pilotar esse tipo de equipamento, disseram os advogados na petição protocolada em 25 de janeiro, segundo a Folha. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.